Beleza, pessoal, vamos aqui fazer um resumão da live de hoje. Nossa live hoje foi sobre contexto geopolítico da Primeira Guerra Mundial. Então, por que nós discutimos isso hoje? Porque esse contexto geopolítico da Primeira Guerra, ele, primeira coisa, pode ser extrapolado depois para a Segunda Guerra também. E muitos contextos geopolíticos que vêm da Primeira Guerra ainda são usados hoje para guerras atuais. Tá? Vocês vão perceber aí quando a gente começar a falar desse resumo. Outra coisa, a Primeira Guerra fez 100 anos agora, há pouco tempo. Então ela está em alta nas questões, ela voltou a aparecer. Então é uma boa a gente ter uma ideia do que chegou, do que fez essa guerra estourar. Aqui nós vamos falar um pouco de como as coisas aconteceram até a guerra estourar. E não da guerra em si, como a guerra se desenvolveu. Tá? Vamos ver então os principais acontecimentos geopolíticos pré-Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Bom, primeiro existia um sentimento nacionalista muito grande na Europa. A Europa tinha passado por uma treta enorme com as guerras do Napoleão alguns anos antes, algumas décadas antes da Primeira Guerra Mundial. Então, após as guerras do Napoleão, a França, Napoleão dominou grande parte da Europa, surgiram alguns impérios novos nesse continente. Então, unificação do Império Alemão, unificação do Reino da Itália, a criação do Império Austro-Húngaro. Então esses impérios recém-formados, novos, comparados com a França, com o Império Britânico, o Império Russo, que eram mais antigos, o Império Otomano eram mais antigos. Então esses impérios novos, eles têm muita sede de expansão. E tem muita sede também de isolar a França politicamente e militarmente. Né? Então esses sentimentos nacionalistas, né? Acabamos de chegar no negócio e tal, a gente é fogo, né? Não falou outra coisa, a gente é forte demais. Né? Então unifica, todo mundo fica legal, né? Vamos lá. Então unifica a Alemanha, unifica a Itália, cria Império Austro-Húngaro, então o pessoal vem com um sangue no olho, querendo aumentar os seus territórios. Isso gera várias tensões, gera um clima tenso no ar no continente europeu. Ainda não temos a guerra aqui, mas você vê, faz parte do contexto que ajudou a guerra a estourar, tá bom? E aí você tem com isso objetivos expansionistas, é o tal do imperialismo. Né? Então, o Império Alemão, recém-unificado, não tinha grandes colônias fora da Europa que nem França, Império Britânico tinham. Ele queria esses espaços e ele foi conquistando alguns espaços fora da Europa. Foi conseguindo. Né? Só que conforme ele vai se expandindo, as outras potências mais antigas ficam de olho, falam, putz, o cara está crescendo demais, o cara tem um exército forte, o cara tem uma indústria forte, a gente não pode deixar isso acontecer assim tão facilmente, né? Enfim, começam as tensões, as disputas no ar, aumentando ainda mais com esses objetivos expansionistas, tanto da Alemanha, Império Alemão, tanto deles quanto do Reino da Itália, quanto também do Império Austro-Húngaro, tá bom? E aí a gente tem vários conflitos de interesses por trás desse expansionismo. Né? Por exemplo, um dos grandes conflitos de interesses que levou ao estouro da Primeira Guerra é que dentro do Império Austro-Húngaro você tem várias etnias diferentes. E uma delas eram os eslavos. Então na parte sul do Império Austro-Húngaro você tinha uma parte formada por eslavos. Por que isso é importante? Porque do mesmo jeito que você tinha esse sentimento nacionalista alemão, tal do pan-germanismo, né? Que os caras, não, somos alemães, nós somos fogo, né? Tal. Também existiam outros sentimentos nacionalistas, o italiano e o eslavo. Um pan-eslavismo, o que é isso? Um sentimento nacionalista de união entre os eslavos. Só que você tem uma parte dos eslavos da Europa dentro do Império Austro-Húngaro, sob domínio do Império Austro-Húngaro, e eles não queriam estar lá. Acontece que outro grande lugar eslavo da Europa é o Império Russo. Então o Império Russo por trás e por fora, por baixo do pano, apoiava esses eslavos dentro do Império Austro-Húngaro para o bicho ficar pegando lá dentro. Dava aquela cutucada. Né? Então, mais um motivo para a tensão ficar aumentando dentro do continente. Interesses por trás do imperialismo. Tá bom? O que mais a gente falou? Bom, esses interesses todos vão levando a várias alianças. Uma delas é entre o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, justamente por ter essa questão dos povos germânicos por trás, o tal do darwinismo social, que a gente pode usar aí também. Tá? Então isso faz uma aliança acontecer dentro da Europa. Vendo que as tensões estão aumentando, esses dois impérios que tinham ali essa questão germânica por trás se unem, tá bom? Fazem um acordo de proteção.
A França, que está então muito ameaçada por esses caras, está muito isolada, busca aliança com o Império Russo e com o Império Inglês. Dois impérios muito distantes da França. O Império Inglês, que foi inimigo da França durante séculos, né? E o Império Russo, que além de ser longe fisicamente, culturalmente também é muito diferente. Mas ela está isolada, então ela busca aliança com qualquer um. A aliança então da França com a Rússia, a gente tem a aliança de dois impérios, e também a aliança da França com o Império Britânico, a mais uma aliança dentro da Europa. Então a gente tem uma aliança, de um lado, pan-germanismo, Império Alemão e Austro-Húngaro, do outro lado, França com o Império Britânico e Império Russo. Tudo isso para tentar meio que balancear, meio que equilibrar o poder. Tá? Não vamos deixar o Império Alemão se expandir muito, porque ele pode ficar muito forte. Então, para tentar equilibrar, Império Britânico com França e Império Russo meio que se juntam ali para, se o pau quebrar, a gente junto consegue segurar o cara. Né? Fazer um equilíbrio mesmo, de forças. O reino da Itália, nessa treta toda, também tinha os seus interesses políticos, expansionistas e tal. Né? Por causa desses interesses, a Itália acaba se aliando com a França. É um acordo secreto, um acordo por baixo do pano, um acordo por trás da cortina. Tá bom? O cara ali sacana. Né? Ele fingia que estava ali conversando com o Império Austro-Húngaro, com o Império Alemão, porque também era um país novo, querendo se expandir, mas por baixo ele estava, na verdade, em acordo com a França, porque tanto Itália quanto o Império Austro-Húngaro também tinham suas disputas internas. Então, repara só, pessoal, o que interessa para a gente aqui? Interessa que a guerra não surge do nada. Ela vem com uma série de disputas que vem acontecendo ao longo de décadas, às vezes mais de século. Tá? Essas disputas sempre envolvem algum domínio territorial, alguma expansão territorial por causa de matéria-prima, por exemplo, carvão, ferro para as indústrias, tá? Ou por causa de mais espaço mesmo, para você desenvolver o seu país, para você botar mais cidade, mais população. Ou então por causa de alguma influência política, ou porque você quer alguma colônia. Então repara como você tem vários contextos por trás até a guerra estourar. E quando essa guerra estoura? A guerra estoura depois que as alianças estão formadas, tudo bem? E aí acontece um assassinato. Esse assassinato, na verdade, ele é só um símbolo para estourar a guerra. As tensões já estavam tão grandes na Europa que qualquer peido fazia a guerra estourar. Tá? Então tem um assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Aqui a bandeirinha do Império Austro-Húngaro. O herdeiro do trono desse império é morto justamente dentro daquela parte do império onde moravam os eslavos. Ele é morto por um eslavo. E isso, claro, gera toda uma movimentação do Império Austro-Húngaro contra esses eslavos e contra a Sérvia, que era um país independente, né, um reino independente eslavo, fazia fronteira com o Império Austro-Húngaro. Então leva todo o movimento do Império Austro-Húngaro em direção à Sérvia, porque o cara que matou o herdeiro do Império era sérvio. Tá? Quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, que é eslava, ele ativa todas essas alianças aí. Então o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia, a Alemanha, que é a aliada dele, já fica pronta para a guerra, o Império Russo, que é eslavo, vai defender a Sérvia, só que o Império Russo tem seu acordo com a Alemanha, com a França e com o Império Britânico, então eles também se preparam para a guerra. Então repara que é um gatilhozinho que vai ativar as alianças e o pau vai começar a comer. E lembrando que a guerra, depois a Itália troca de lado, o Império Otomano entra na guerra no lugar da Itália. Tá? A Itália troca de lado por interesses territoriais dentro da Europa, políticos. O Império Otomano, que é um império que tem grande parte ali no Oriente Médio e um pouquinho na Europa com a Turquia, ali, um pouquinho na Europa ali com os Balcãs, no sul da Europa, acaba entrando por interesses também para tentar aumentar seu poder. Com o fim da guerra, a Tríplice Aliança perde a guerra. Então o Império Alemão deixa de existir, perde vários territórios. Né? O Império Austro-Húngaro deixa de existir, dá origem a vários países novos. O Império Otomano deixa de existir também. Grande parte dele vira colônia de França e Inglaterra, e o que sobra dele é a atual Turquia. Tá? Lembrando, pessoal, que essa guerra não aconteceu só na Europa, ela aconteceu no mundo todo, por isso foi uma guerra mundial. Envolveu as colônias que estavam na África, que estavam na Ásia, envolveu o Japão, envolveu outros países da Europa também que são menos falados, como a Grécia, por exemplo, Romênia, Bulgária. Tá? Eram países que
eles eram independentes, mas que eles também tinham problemas entre si, problemas políticos entre si. E aí quando estoura a guerra entre as alianças, eles aproveitam, cada um se alia com um lado e aproveita para tentar resolver as suas picuinhas na guerra também. Tá? Então a guerra foi lutada em praticamente todo o planeta, por isso chamando de Guerra Mundial, envolvendo aí mais de 70 territórios ao redor do planeta todo. Tá? Por isso teve uma grande importância, até hoje é muito estudado. Tudo bem? Mas o que importa pra gente são esses principais contextos por trás. Bota eles na cabeça aí, porque na Segunda Guerra eles continuam e até hoje muitas guerras são travadas pelos mesmos motivos. Tá? Então você entendendo o contexto de uma guerra, você vai conseguir explicar outras também. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, me procure. O professor está por aí, tá certo? Chama o prof, chama aí pelo WhatsApp, aí, chama pelo YouTube, chama pelo Moodle, onde vocês quiserem, que a gente vai conversando. Grande abraço.